Hoje me pediram para falar sobre um tema que eu acho importante para nós, lições de fé para os tempos finais, e eu vou usar algumas histórias da minha família que viveu em um período muito difícil, quando o mundo estava mergulhado na guerra. Vamos inclinar nossas cabeças antes de começarmos a orar e orar. Pai Celestial, eu peço que você esteja conosco nesta apresentação hoje e neste momento. Acabamos de orar por muitos pedidos que foram expressos pelos membros da igreja e pelo nosso mundo neste momento. E somos lembrados de que no tempo em que vivemos agora você não mudou, que você é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que você é capaz de responder nossas orações hoje, assim como fez naquela época. Nós oramos para que você abençoe nosso tempo juntos e nos encoraje uns aos outros na a boa notícia do Evangelho e o poder de Jesus Cristo que ainda pode agir em nossas vidas hoje. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Há alguns anos eu estava visitando encontro de acampamento em Lake Junaluska e eu ia falar lá nas reuniões noturnas durante toda a semana, e um dos meus tios do lado da minha mãe tinha viajado para estar lá naquela semana, e ele havia crescido na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial, em uma comunidade alemã. E enquanto estávamos caminhando ao redor do lindo lago, alguns de vocês já estiveram neste belo encontro de acampamento na Carolina antes, então estávamos caminhando ao redor do lago uma noite. Ele me perguntou, ele disse: "O que você acha que eu desejei mais do que qualquer outra coisa enquanto crescia como criança durante a Segunda Guerra Mundial?" E ele me fez adivinhar o tempo todo enquanto caminhávamos ao redor do lago. E finalmente eu não consegui me segurar mais. Eu estava adivinhando todo tipo de coisas que eu conseguia pensar, comida, brinquedos, por finalmente apenas paz mundial, apenas coisas gerais que eu pensei. Talvez uma criança estivesse interessada, uma pessoa jovem estivesse interessada, e finalmente, depois de adivinhar em vão por 45 minutos, ele não desistiu de nada nesse processo. Ele finalmente, eu disse: "Olha, apenas me diga, tio Billy, me diga o que é, porque eu não consigo mais adivinhar." E ele disse: "Eu desejei mais do que qualquer outra coisa uma noite de sono ininterrupto. Uma noite em que não havia bombardeiros voando acima, uma noite sem sirenes de ataque aéreo cortando a escuridão, onde eu não precisava me levantar e ir para um abrigo antiaéreo, uma noite em que eu pudesse simplesmente dormir a noite toda sem ser interrompido pelo medo de guerra e as bombas que vieram com essa guerra." Quando a Alemanha terminou a guerra em 1945, foi assim que suas cidades pareciam. Muitas dessas cidades foram bombardeadas, de tal forma que restou muito, muito pouco. Às vezes a igreja foi poupada, e isso foi tudo em uma noite em Hamburgo, Alemanha, a cidade portuária mais ao norte da Alemanha. Em uma noite em 1944, eu acredito que foi com os bombardeiros britânicos vindo de lá para aquela cidade que era muito próxima da Grã-Bretanha. Eles conseguiram matar mais de 10 mil civis em uma noite. Na noite seguinte, foram mais de 13 mil civis e eles chamaram Hamburgo ou Nagasaki, da Alemanha, como resultado desses bombardeios. Em alguns desses lugares estava tão ruim que tudo o que restou realmente foi entulho. E depois da guerra, a tarefa de reconstruir as cidades foi realizada, e as mulheres do entulho, há um termo em alemão, mas eu acho que essa é a melhor tradução, sairiam. Essas eram esposas e agora viúvas que haviam perdido seus maridos durante a guerra, que agora tinham a tarefa de tirar esses tijolos dos escombros e tentar reciclá-los para reconstruir o país novamente. Meu pai sempre dizia que nós nascemos na parte errada do mundo, na época errada da história da Terra. Este é o meu avô, e este é o livro que foi escrito sobre a nossa família durante a Segunda Guerra Mundial, e esta é a minha família, meu avô e minha avó e seus 3 filhos na época. A mais nova, Suzy, que escreveu o livro, ainda não havia nascido durante a guerra. Meu pai, Gerhard, está sentado no colo do meu avô,
Kurt, ou mais velho, está entre seus pais ali. Kurt, a propósito, acabou de celebrar na sexta-feira passada seu 91º aniversário. Ele é um pastor e evangelista aposentado no sul da Alemanha. Lotte está sentada no colo da mãe. Hoje ela é chamada de Lisa. Ela se casou com um soldado americano depois da guerra e mora no sul da Califórnia. E você os verá um pouco mais tarde. Esta era uma imagem idílica no Prado, em algum lugar na Alemanha, pouco antes da guerra começar, e você pode ver os sorrisos felizes no rosto de todos enquanto eles celebram. Não sei se era um sábado ou se era outra tarde, onde eles podiam estar na natureza e aproveitar as lindas flores e a bela natureza ao redor deles. Mas com o início da guerra, aqueles sorrisos logo começaram a desaparecer. E meu avô foi a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas a ser convocada para o exército alemão aos 40 anos. Ele já havia servido na Primeira Guerra Mundial quando era adolescente. Ele foi convocado para a Primeira Guerra Mundial aos 17 anos, aos 18 anos, a guerra havia terminado. Ele nasceu em 1899. Quando Hitler chegou ao poder, ele prometeu muitas coisas ao país da Alemanha. A Grande Depressão devastou o mundo. O dinheiro valia quase nada. Naquela época da história, você podia vir com uma carriola cheia de dinheiro para comprar um pão na loja. A inflação havia aumentado a tal ponto e Hitler foi eleito. Seu partido, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, foi eleito após um processo eleitoral muito interessante que foi democrático, mas não demorou muito para que Hitler não apenas conquistasse a maioria das cadeiras no parlamento, mas também solidificasse sua posição de várias maneiras. E aqui você pode vê-lo em uma dessas cenas, enquanto ele foi nomeado chanceler da Alemanha. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, que em inglês as pessoas chamam de, digamos, nazista, era um partido que prometia a prosperidade da Alemanha, prometeu fazer a Alemanha grande novamente, prometeu que todos teriam um emprego e que todas as famílias seriam cuidadas, prometeu que todos teriam um rádio do povo, prometeu a todos que estariam na escola. Muitas promessas importantes foram feitas e algumas dessas promessas foram cumpridas, mas por trás da aparência de tudo isso, havia algo muito mais sinistro em jogo, como sabemos hoje pela história, e havia pessoas que já entendiam alguns desses elementos sinistros desde o início. A Igreja Adventista do Sétimo Dia estava dividida durante esse tempo. Alguns eram muito favoráveis ao novo regime e achavam que as promessas que estavam sendo feitas significavam um futuro positivo para o país. Outros viam além da aparência e percebiam que muitas das promessas eram baseadas em uma filosofia básica, cujas suposições e pressupostos eram muito diferentes. De uma perspectiva cristã, e claro, a Alemanha havia sido o centro da reforma protestante centenas de anos antes. Foi em comícios como este em Nuremberg, onde um espetáculo fantástico foi apresentado, e essas foram transmitidas por meio desses rádios por todo o país, em uma nova tecnologia. Isso tornou certo que a propaganda do partido logo engolfaria toda a nação. E aqui você pode ver uma fotografia colorida dessas primeiras marchas. Devo dizer, a propósito, que enquanto eu falava, naquele encontro de campo na Carolina do Norte há alguns anos, alguém depois me deu uma dessas bandeiras originais. Um dos nossos soldados que estava estacionado na Alemanha pegou uma dessas bandeiras e me deu uma original. Hoje em dia, eu não mostro essa bandeira a ninguém. É ilegal mostrar essas bandeiras em qualquer lugar da Alemanha hoje em dia por causa do que elas representam. Hitler prometeu um povo, um império e um líder. E ele seria o líder que traria tudo isso à realidade. O passe de guerra do meu avô, seu passaporte que ele levou consigo a todos os lugares durante a guerra como soldado, ainda temos esse passaporte hoje. E temos todos os lugares onde ele estava. Estacionado durante a guerra, ele foi designado para uma unidade chamada Unidade 699.
Aqui está ele aos 40 anos, quando entrou na guerra. Você pode ver a data de nascimento dele, 3 de maio de 1899, onde ele nasceu. E então, ao folhear isso, você pode ver todos os lugares onde ele estava estacionado durante a guerra e todos os treinamentos que ele recebeu também. Aqui está uma lista que também temos de todos os homens originais que serviram em sua unidade. Você pode ver o nome do meu avô ali circulado em vermelho. E essa lista tinha cerca de 1.200 homens, originalmente em uma unidade de engenharia projetada para construir pontes sobre os principais rios, para que o exército alemão pudesse avançar, especialmente considerando que muitas vezes essas pontes eram bombardeadas pelos russos. Para impedir o avanço da Alemanha, meu avô está de pé em primeiro plano nesta foto, é a primeira pessoa nesta imagem, e isso foi tirado muito no início da guerra. Você pode ver que ele ainda está um pouco mais pesado aqui. Isso vai mudar muito rapidamente em algumas dessas fotografias à medida que as analisamos. Aqui está outra foto com ele ao fundo. E esses homens, todos os homens que você vê aqui nesta foto, foram mortos durante a guerra, exceto pelo meu avô. Meu avô, como ministro adventista do sétimo dia, se converteu após a Primeira Guerra Mundial, acreditava que manter os mandamentos de Deus era importante. E isso incluía manter o mandamento encontrado em Êxodo, capítulo 20, verso 13, não matarás. Ele acreditava, como ministro do Evangelho, que Deus o havia comissionado salvar vidas e não tirar vidas durante a guerra. E assim, em vez de carregar essa arma, que era a sua arma comissionada, durante a guerra ele tinha, na França, durante o Frente Ocidental, onde ele foi designado, no começo, ele deu essa arma a um entalhador em uma das vilas onde eles estavam na França, e esse mestre entalhador fez uma réplica exata em madeira que ele pintou de preto e carregou neste coldre que essa aba escondia muito bem durante toda a guerra. Ele não portou nenhuma arma durante a guerra, em uma época em que na Alemanha era impossível ser um objetor de consciência, mas foi isso que meu avô foi. Eventualmente, ele foi designado para ser o secretário da unidade, o responsável pelos registros, se você quiser, da unidade, e mantendo todos os documentos organizados e também fazendo toda a contabilidade da unidade. E, eventualmente, eles foram designados para a Operação Barbarossa em 1941. No flanco mais ao sul, você vê as 3 setas ali no flanco mais ao sul, indo em direção à Ucrânia, em direção ao Mar Cáspio, e a cidade de Asher, desculpe, a cidade de Baku, no Azerbaijão, onde os russos tinham suas reservas de petróleo, e foi lá que eles estavam. Eles iriam capturar essas reservas para paralisar o exército russo e dar as reservas de petróleo que Hitler precisava para suas operações. Aqui você pode ver uma das pontes bombardeadas que eles encontraram ao se depararem com elas, e esses grandes, grandes rios pelos quais eles tiveram que construir pontes. E aqui você pode ver meu avô em primeiro plano, enquanto ele se orgulha em frente a uma das pontes de flutuação que eles construíram sobre o rio Dnipro, na parte sul da Ucrânia. Este é um dos maiores rios, e isso provavelmente levou vários dias para eles construírem, mas em muitos dos rios menores, eles fizeram isso durante a noite e conseguiram garantir que os exércitos em avanço pudessem continuar seu caminho. Aqui está meu avô ao lado de um homem abatido, avião de combate, e com alguns de seus outros companheiros soldados. Como mencionamos há pouco, houve muitas baixas durante esta guerra. Eles estavam na linha de frente, é claro, e durante esse tempo, muitas vezes, além e além das linhas de frente e atrás das linhas inimigas, por assim dizer, já que eles estavam bem, bem na frente das linhas. E então houve muitas, muitas baixas de perda de vidas durante aquele tempo. E meu avô confiava muito em sua Bíblia, que ele mantinha com ele, e ele lia sua Bíblia todas as noites. E ele a lia todas as manhãs antes de se levantar, para cumprir suas obrigações. Ele era extremamente cuidadoso em manter a palavra perto de si. Eles tinham que marchar, e marchar significava
bem, significava 25 a 30 quilômetros por dia, totalmente equipados e carregando todos os seus pertences com você. Eles tinham alguns veículos. Você pode ver os cavalos ao fundo, algumas carroças, apenas alguns veículos motorizados, mas nada realmente que eles pudessem usar para carregar se ficassem cansados ou algo assim, que eles poderiam ter para carregá-los se ficassem cansados ou algo assim. E um dia meu avô recebeu um par de botas novinhas, botas de couro que ele deveria usar no dia seguinte. E você sabe que botas de couro precisam ser amaciadas primeiro? E meu avô, é claro, todo mundo sabia disso também. E não há nada melhor para amaciar um par de botas do que fazer uma caminhada de 30 quilômetros no dia seguinte. O problema era que as botas amaciavam meu avô e não o contrário. E quando o dia acabou e meu avô chegou ao local de descanso, ao tentar tirar aquelas botas com cuidado, seus pés estavam uma bagunça ensanguentada. Ele tinha bolhas nos pés do tamanho de dólares de prata e elas tinham estourado, é claro, durante o dia, enquanto ele estava caminhando. Os pés dele imediatamente inchou a um tamanho que ele nunca conseguiria colocar aquelas botas novamente. E meu avô, com a ajuda de um de seus companheiros de soldado, mancou até um riacho próximo para mergulhar os pés na água fria e tentar obter algum alívio e tentar lavar o sangue dos pés. Ele sabia no dia seguinte que se não conseguisse colocar aquelas botas e se não conseguisse marchar, seria o fim para ele. Ele seria deixado para trás, e não havia nada pior do que ser deixado para trás. Para os russos, não havia nada pior do que ser capturado pelos russos. A própria morte era considerada melhor do que ser capturado, porque isso significava tortura. Isso poderia significar a Sibéria. Eles tinham ouvido todo tipo de histórias horríveis sobre como os alemães eram tratados se fossem capturados. E assim, meu avô sabia naquela noite, enquanto adormecia, que teria que usar aquelas botas no dia seguinte. Ele orou, ele leu a Bíblia, ele orou e pediu ao Senhor que, por favor, curasse seus pés. Ele também pediu ao Senhor por um sinal. Ele nunca tinha pedido um sinal antes, mas isso era algo extraordinário. Ele não tinha notícias da família há meses. Ele não sabia se eles ainda estavam vivos ou não com os bombardeios incessantes que aconteciam lá. Então ele orou ao Senhor e disse: Senhor, eu nunca te pedi isso antes, mas hoje eu gostaria de pedir que me desse um sinal, algum tipo de sinal para que eu soubesse que você está comigo. Com esse pensamento, com essa oração, ele adormeceu. E na manhã seguinte, quando ele acordou, ele não sentiu nenhuma dor em seus pés. Ele não sentiu que havia qualquer problema com seus pés. Na verdade, enquanto ele começava a olhar para baixo, sentiu seus pés primeiro sob as cobertas. Ele ficou surpreso que quando tocou seus pés também não sentiu dor. Então, muito surpreso, ele jogou as cobertas para o lado e então olhou para seus pés e descobriu que estavam completamente inteiros. Não havia sinal de que houvesse bolhas ali antes. Não havia sinal de que houvesse qualquer trauma em seus pés no dia anterior. Seus pés pareciam perfeitamente normais, como se sempre tivessem sido assim, e ele olhou com espanto. O cara que estava dormindo ao lado dele quando acordou também viu seus pés. Ele foi quem o ajudou. Desceu até o riacho e ele não conseguia acreditar no que via. Ele diz: O que aconteceu? Meu avô disse: Eu sirvo a um Deus incrível. E ele calçou aquelas botas novamente e marchou mais 30 quilômetros naquele dia. Aquelas botas nunca mais o incomodaram. Alguns meses depois, ou melhor, alguns dias depois, após caminhar. E em uma dessas fotos, na verdade, há uma seta apontando para o meu avô e o grupo de soldados. Eles chegaram a uma pequena vila e eles ocuparam a vila. Eles usaram a escola da vila como o quartel-general, improvisado para a sua unidade. Eles dormiam no chão das várias salas de aula e meu avô, com todos os documentos pelos quais ele era responsável, colocou-os em um pequeno armário ao lado da sala de aula onde ele estava hospedado. E depois, 2 dias depois, uma manhã, ele acordou muito cedo. Antes estava claro, mas era quase claro.
Estava um pouco crepuscular naquele momento, e ele acordou e, de alguma forma, percebeu um som que não conhecia. Era um som zumbido. Era algo assim. Ele pensou a princípio, ainda meio sonolento, que talvez fosse um mosquito zumbindo ao redor de sua cabeça, e ele meio que se agachou para tentar pegar, mas não era isso. Ele percebeu então que o som vinha de fora do prédio. Então ele se levantou com cuidado, ele se dirigiu para o topo de seus outros companheiros, e enquanto ele atravessava o caminho, atravessava no centro desta vila. Do outro lado, os russos haviam construído uma torre de observação. Ele subiu até o topo da torre de observação e ele olhou na direção do som e seu coração quase parou ao ver centenas de tanques russos. T-34 vindo pelas colinas em direção à sua pequena vila. E meu avô sabia naquele momento que não havia nada em seu arsenal que pudesse se comparar a isso. Eles tinham alguns tanques Tiger alemães que eram muito mais potentes do que qualquer tanque russo ou americano, mas não havia comparação e nem igual para centenas de tanques, e então meu avô desceu correndo da torre de observação, atravessou a rua e com uma voz alta gritou: Levantem-se, levantem-se, os russos estão vindo, e todos pularam para cima, pegaram o que podiam e correram para salvar suas vidas. E naquele momento, meu avô se lembrou dos documentos secretos que ele havia colocado naquele armário, e ele disse: Eu não tenho tempo para juntá-los. Eu não tenho tempo para levá-los comigo. Mas se os russos conseguirem pegá-los, são todos os códigos secretos e são os livros de códigos de todas as ordens que recebemos de Berlim e de outros lugares. E ele diz: Eu não posso deixar que isso seja capturado. Se isso for capturado, minha vida acabou. Com certeza eu serei julgado em um tribunal militar. E então ele fez uma oração silenciosa ao céu e de repente teve uma ideia. E então ele foi até uma das lousas vizinhas, que estava lá na sala de aula. Ele pegou um pedaço de giz, ele foi até a porta, ele desenhou um enorme crânio e duas ossadas embaixo. E ele escreveu em alemão embaixo: Perigo, não entre. Ele trancou a porta com a chave que tinha naquela sala de aula e saiu correndo, mas todos já tinham ido embora. Todo mundo tinha desaparecido. Não havia mais ninguém lá. O coração do meu avô afundou ao perceber que os soldados, todos os seus camaradas, tinham ido embora. E deve ter se passado bastante tempo, mais tempo do que ele havia antecipado. E então ele viu um veículo. Um dos veículos dele se afastando muito, muito, devagar, puxando atrás de si uma peça de artilharia muito pesada. Pelo menos foi isso que me disseram enquanto eu crescia, meu pai. Quando minha tia escreveu o livro, destruiu a história. Eu sempre chamei de a história do tanque porque supostamente era um tanque puxando uma peça de artilharia muito pesada. Mas quando minha tia saiu com o livro, era um caminhão puxando uma peça de artilharia muito pesada. E você tem que entender que meninos gostam dessas coisas. E tanques e caminhões não são bem a mesma coisa, se é que você me entende. E então eu fiquei um pouco devastado com isso. E eu perguntei ao meu tio Kurt, o irmão mais velho do meu pai, quando eu o vi da próxima vez na Alemanha, o que era? Era um tanque ou era um caminhão? Quem estava certo? Era meu pai que estava certo. Ou foi minha tia. E meu tio tinha um sorriso muito bonito no rosto. E ele disse: Bem, claro, os dois estão certos. Eu disse: Como isso é possível? Ele disse: Bem, era um caminhão-tanque. Era um veículo de esteira? Tinha uma esteira como um tanque atrás. E tinha rodas que giravam como um caminhão na frente. Um veículo de esteira. Eu disse: Ah, um desses. E então, ele me mostrou uma foto e eu tive que digitalizar essa foto para que você pudesse vê-la. Eu digitalizei isso para o meu tio há muitos anos. Isso é o que estava sendo puxado, evidentemente. Algo assim, você pode ver o veículo de esteira na frente puxando uma carroça muito pesada com um tanque em cima. Seja um tanque ou algo diferente. Eu não sei. Esse é um tanque Tiger alemão. A propósito, o veículo de esteira estava coberto. Alguns desses veículos de esteira estão cobertos. Este é um tipo de veículo de esteira conversível que seria muito fashion agora. Minhas filhas me disseram que querem comprar conversíveis agora. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Mas de qualquer forma, aqui temos um veículo de esteira conversível, mas este veículo de esteira em particular estava fechado, tinha uma cabine fechada, e meu avô correu pela sua vida para conseguir chegar a esse veículo.
Estava ganhando velocidade enquanto puxava isso pesado. Reboque atrás dele. Ele correu, com todas as suas forças. Estava a cerca de 100 metros de distância. E meu avô disse depois, enquanto me contava a história, ele disse: Michael, eu sei que ganhei cada. Eu ganhei o recorde mundial naquele dia na corrida de 100 metros. Eu disse, avô, como você sabe disso? Ninguém estava cronometrando. Ninguém estava cronometrando. Eu não estava correndo por uma medalha. Eu não estava correndo por nada além da minha vida. Ninguém nas Olimpíadas corre pela sua vida. Eles só correm por medalhas. Eu estava correndo pela minha vida. Eu sei que eu ganhei a corrida de 100 metros naquele dia. De qualquer forma, ele não conseguiu chegar exatamente até o veículo de esteira, o caminhão que puxava. O veículo, mas ele conseguiu chegar até o engate que conectava os dois veículos. E ele se sentou naquele engate. E enquanto ele se sentava no engate, recuperando o fôlego, aquele veículo, assim como você vê nesta imagem, teve que fazer uma curva muito, muito acentuada. Meu avô não tinha nada a que se segurar. E naquele momento ele simplesmente caiu para trás, derrubado. Ele foi derrubado, ele perdeu o equilíbrio, ele caiu para trás, as costas dele bateram no chão, e quando as costas dele bateram no chão, o ar saiu do corpo dele. E ele olhou para a roda e o reboque que vinha em direção à sua cabeça. A roda daquele reboque muito pesado estava indo direto em direção à sua cabeça. Ele não conseguia se mover para lugar nenhum. Ele não conseguia ir a lugar nenhum. E naquele momento ele disse: eu vi toda a minha vida passar diante dos meus olhos. Desde que eu era criança, até aquele momento na história, como um grande filme em uma tela de cinema, passou diante de mim em apenas um segundo. E então eu só tive tempo de orar em minha mente. Senhor, por favor, salve a mim e minha família. E naquele momento, algo me agarrou. Alguém me agarrou por trás, segurou minha camisa, me levantou daquele veículo, me ergueu, bem alto no ar, e me colocou em cima do caminhão-tanque, veículo de meia lagarta, em cima da cobertura, da parte de trás daquele veículo. E quando eu olhei ao redor para agradecer a quem havia acabado de salvar minha vida, ele disse que não havia ninguém à vista. Ele olhou para a cabine alguns segundos depois de recuperar o fôlego, e eles não podiam acreditar. O que você está fazendo lá em cima? Não conseguia acreditar que ele estava lá em cima. Meu avô estava convencido de que naquele dia em particular, um anjo tinha salvado sua vida. Na Bíblia, lemos em João, capítulo 16, verso 33, Jesus diz: estas coisas eu vos tenho dito, que, em mim, você pode ter paz. No mundo vocês terão tribulações, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Meu avô sabia, após aquelas duas experiências, que aconteceram em um intervalo de alguns dias um do outro, que seu Deus estaria com ele e que seu Deus o protegeria nos dias que viriam. O Salmo 46, verso 10 diz: Salmo 46, verso 10 diz, como está escrito no livro de algumas palavras adicionais, enquanto aquelas experiências aconteciam na frente russa, outras experiências estavam acontecendo em casa. Minha avó estava cuidando de uma família. Família com 3 crianças na época. Eu já compartilhei com vocês os nomes deles. Um dia, houve uma batida muito alta na porta. E alguém estava lá. Kurt, o mais velho, foi abrir a porta. E enquanto ele estava lá, notou um homem vestido com um terno civil muito bonito, com um paletó, meio que como eu estou vestido hoje, com uma gravata, com um broche no lapel e uma faixa no braço. O broche era este broche aqui, que você ainda pode comprar entre colecionadores. O nome do partido. A suástica no centro, indicando que este senhor era um membro do partido nazista, e ao redor do seu braço, uma braçadeira que também tinha a suástica em vermelho, branco e preto. Esse homem perguntou gentilmente se a mãe do Kurt estava em casa, minha avó, e ele disse sim,
E ele disse: bem, eu poderia falar com ela, por favor. Então as crianças foram levadas para a cozinha, enquanto minha avó conversava com esse senhor na sala de estar. Esse senhor, depois de alguns minutos, saiu e minha avó entrou na cozinha e disse às crianças: crianças, temos uma situação muito, muito séria agora. Seu pai e eu acabamos de receber um convite. Nossa família foi convidada a se juntar ao Partido Nazista, o Socialista Nacional, Partido Democrático dos Trabalhadores. E recusar não será bom para nós. Claro, aceitar um convite como esse seria maravilhoso em muitos casos, se você pensar bem. Ela não disse isso, estou apenas compartilhando isso com você aqui hoje. Ser membro daquele partido significava que você recebia o dobro de racionamento a cada mês. Isso significava que, para as crianças, em vez de um par de sapatos por ano, você ganhava 2 pares de sapatos por ano. Significava mais comida, significava mais suprimentos, significava mais roupas. Isso também significava que você era convidado para os eventos culturais na cidade. Eles moravam na cidade de Frankfurt, a capital bancária da Alemanha. Isso significaria convites para a ópera. Minha avó, antes de se tornar adventista do sétimo dia, era cantora de ópera. Isso significaria convites para concertos e eventos sociais. Eles fariam parte do alto escalão. Mas recusar também seria consequente. Então minha avó teve essa ideia. Enquanto esse senhor falava com ela, ela disse: Senhor, eu não tomo decisões importantes como essa sozinha. Eu só tomo decisões como essa quando meu marido está presente e nós tomamos decisões importantes juntos. Como ele não está aqui, vou ter que escrever para o meu marido e perguntar qual é a opinião dele sobre esse assunto. Então eu vou ter que esperar para te dar uma resposta. E minha avó sabia que as cartas indo para a frente russa levariam muito, muito tempo, e as cartas voltando levariam o mesmo tempo. E assim ela estava ganhando tempo. Mas quando o final daquele mês chegou, não havia cartões de racionamento que chegavam pelo correio e não havia cheque do governo, porque meu avô estava servindo ao seu país. E foi assim que eles sobreviveram naquela época da história. Naquela quarta-feira em particular, em uma reunião de oração como esta na igreja dela, onde meu avô tinha sido o pastor antes de ser convocado para o exército, ela fez um pedido de oração para sua família da igreja. Esse pedido de oração era que, de alguma forma, o cheque do governo e os cartões de racionamento chegariam. Você não podia comprar nada apenas com dinheiro. Você tinha que ter os dois naquela época. Havia uma família muito legal nisso. Congregação, a igreja deles possuía uma pequena mercearia, e eles disseram: Senhora Hazel, você não precisa se preocupar nem um pouco. Nós vamos te ajudar este mês. Nós vamos te dar a comida que você precisa, e você não precisa se preocupar. Nós também vamos te dar um pouco de dinheiro. Ela estava tão feliz e tão agradecida por essa família. Quando o final do segundo mês chegou, ainda não havia cheque. A família novamente deu provisões para minha avó. Um terceiro mês se passou, sem cheque, sem cartões de racionamento. Um quarto mês, e depois do quarto mês, a mesma família, na reunião de oração na quarta-feira, veio até a minha avó e disse: Sinto muito, nós usamos todas as nossas economias, nós usamos tudo o que temos para te ajudar e não podemos mais te ajudar. Nós não sabemos o que fazer, mas Deus proverá. Minha avó voltou para casa naquele dia muito, muito frustrada. Ela tinha 3 bocas jovens para alimentar. Ela não tinha outra maneira de conseguir bens nem comida. E ela escreveu uma segunda carta para o marido dela na frente russa. E nesta carta, né, ela foi muito direta. E ela disse: Eu não sei o que fazer. Você está servindo o seu país, mas eu estou aqui em casa e o governo não está enviando o necessário. Os fundos que você está ganhando todo mês, e eu não sei o que fazer. Nós já estamos há 4 meses e eu não acho que vamos sobreviver se isso continuar. Ela enviou aquela carta e no dia seguinte houve uma batida na porta. Havia outro homem parado ali desta vez, um homem que estava vestido de uma maneira muito semelhante, com o mesmo broche que você vê aqui, com a mesma roupa. E ele simplesmente entregou a Kurt desta vez uma carta. Isso deveria ser entregue ou um aviso que deveria ser dado à mãe dele. Quando minha avó abriu aquela carta, o rosto dela ficou pálido. Ela tinha acabado de receber uma carta convocando-a para
sede do partido na cidade de Frankfurt, para ter uma reunião com ninguém menos que o chefe de... Era conhecido na Alemanha como a Casa Marrom. Isso não é, mas eram assim. Era conhecido como a Casa Marrom porque era marrom por fora. Era um edifício formidável na cidade de Frankfurt. E havia uma reputação que as pessoas que eram convocadas para ir a essa casa, porque não era apenas a sede nazista, era também a sede da Gestapo ou da polícia secreta, que as pessoas convocadas para essa casa raramente eram vistas novamente. Eles simplesmente desapareceram. E a maneira como as crianças processaram isso enquanto pensavam na Casa Marrom era que havia maçanetas na entrada do edifício, mas não havia maçanetas do lado de dentro para deixar alguém sair. Pelo menos foi isso que meu pai achou. Ele tinha apenas 7 anos quando isso aconteceu, você vê. Minha avó tomou uma decisão enquanto orava sobre isso durante o fim de semana. Aquela reunião estava marcada para a semana seguinte. E ela disse: crianças, na segunda-feira vocês vão ficar em casa e não vão para a escola. Você não vai a lugar nenhum. Eu fiz arranjos separados para que vocês sejam levados para um lugar. Onde quer que você tenha que ir para um lugar secreto, eu não vou dizer a nenhum de vocês para onde seu irmão ou irmã estão indo, mas vocês vão ir separadamente. Eu vou te dar instruções individuais e você vai para aquele local específico. Eu combinei com um membro da igreja para cuidar de vocês e vocês não vão saber. Bem, por que não podemos saber? Meu pai perguntou. Curiosidade. De 7 anos. Ela disse: é muito simples. Ela diz: a Bíblia diz que não deves dar falso testemunho. E se você for pego, eu não quero que você seja tentado a mentir. Em primeiro lugar. Número 2, eu não quero que você saiba onde seu irmão ou irmã está. Porque se eles de alguma forma descobrirem, todos vocês podem ser levados para escolas de lavagem cerebral. Nós não sabemos o que vai acontecer se eu não voltar, mas você tem que confiar em mim. E você tem que confiar no Senhor nisso. Então, individualmente, ela os trouxe para a cozinha, ela deu as instruções a eles. Toda vez que um dos irmãos saía, meu pai perguntava: o que eles disseram? Para onde você está indo? Eles disseram: não podemos te contar. Finalmente, era a vez dele. Ele deveria pegar um certo bonde em frente ao prédio onde moravam, trocar para outro, e depois mudar para um terceiro em uma parada específica. E lá sua Tiana ia buscá-lo e levá-lo para algum lugar em um esconderijo secreto. Houve muitas orações naquela manhã, na manhã de segunda-feira, quando minha avó saiu para sua consulta. As instruções eram que, se ela não voltasse até o meio-dia, as crianças teriam que se separar em intervalos de 5 minutos. Você pode imaginar o quão aterrorizante isso foi para as crianças? Mas então minha avó, ao sair, depois que eles oraram, as crianças ficaram quietas em casa. Eles não podiam fazer barulho porque havia uma família no terceiro andar, a família Halabach, que eram conhecidos por serem informantes e espiões dos nazistas para todo o complexo de apartamentos. Então eles ficaram quietos e contaram enquanto os minutos passavam. Às 11 horas, a mãe deles ainda não tinha voltado. Os bondes estavam vindo a cada 15 minutos. Eles olhavam através das cortinas finas para ver se o bonde atraria. Intervalos de 15 minutos, 11:15 sem mãe, 11:30 sem mãe, 11:45 sem mãe, mais 15 minutos, e eles teriam que se separar. Eles estavam orando ansiosamente agora para que a mãe deles voltasse. E então, quando o próximo bonde chegou, pontual como sempre, havia um par de pernas. Eles podiam ver por baixo das folhagens das árvores um par de pernas que estava correndo e se movendo muito mais rápido. Eles reconheceram o jeito de andar da mãe e disseram: ótimo, mamãe está em casa, maravilhoso. Louvado seja o Senhor. O Halibut está lá em cima. A mãe deles entrou, houve abraços, houve lágrimas, e então minha avó compartilhou com eles como o Senhor os havia livrado naquele dia. Ela disse: crianças, eu fui para uma sala de espera, onde eu esperei e esperei e esperei. Eu sabia que você estava em casa, eu sabia quais eram nossas instruções e eu estava muito, muito nervosa por você. Mas eu não fui chamada para a minha consulta na hora marcada. Eu esperei lá por horas. Finalmente, fui chamada e eu entrei nesse lindo escritório luxuoso com tapetes persas no chão e paredes de mogno maravilhosas, paredes revestidas com pinturas de mestres, penduradas.
uma enorme mesa de mogno, e atrás daquela mesa de mogno havia um homem que estava sentado lá. A propósito, aquele é o complexo de apartamentos, e essa é a família. Esse é meu pai no seu primeiro dia de escola. Havia um homem sentado lá. Eu não sei se era ele, mas havia um homem sentado lá, e, enquanto ela entrava, ele disse: Você é a Frau Hazel? E ela disse: Sim, por favor, sente-se. Ele disse enquanto a cumprimentava. E ela disse: Não, eu prefiro ficar em pé. Obrigado. Então ele a perguntou de forma bem direta: Você sabe por que está aqui hoje? Minha avó decidiu que a honestidade seria boa neste caso. Então ela disse: Bem, eu acho que sim. Ela disse: Há vários meses fui convidada a me juntar ao partido e eu ainda não dei minha resposta. E ele disse: Sim, eu vejo. Então ele abriu uma pasta que estava diante dele, e enquanto ele abria aquela pasta, ele tirou duas coisas de dentro dela e entregou à minha avó. E ele disse: Você gostaria de me dizer o que são essas? Minha avó olhou para elas com espanto. Eram as duas cartas que ela tinha enviado ao marido, uma 4 meses antes e uma apenas na semana anterior. Minha avó disse: O que você está fazendo com essas? Essas eram cartas privadas que eu enviei ao meu marido. Nós temos o direito de saber tudo o que está acontecendo, ele disse. E o que te dá o direito de dizer todas as coisas que você disse na sua segunda carta? Fazendo seu governo parecer muito, muito mal e desmoralizando as tropas na linha de frente. Você realmente acha que isso vai ser benéfico para aqueles que estão lutando pela pátria? E ele começou a ficar muito agitado e muito, muito nervoso. E em um momento ele diz: O que você pensa que está fazendo ao não se juntar ao partido nazista que deu a este país tudo o que era possível? E houve uma pausa. E minha avó conseguiu apenas intervir um pouco. E ela disse: Senhor, é muito simples. Eu sou um adventista do sétimo dia cristão, e como um cristão adventista do sétimo dia, eu não posso com consciência me juntar a um partido que é baseado em princípios ateístas, um partido que, para todos os efeitos, nega a própria existência do Deus que eu sirvo. E ele parou por um momento, ele diz o que você disse que era. Ela diz: Eu sou um adventista do sétimo dia, cristã. Sim. Qual igreja você frequenta? E ela lhe disse, e ele disse: Só um momento. Ele pegou um telefone na mesa e disse: Por favor, verifique se a senhora Helena Hazel é membro da igreja adventista do sétimo dia tal e tal. Ele desligou e ele apenas a encarou. O telefone tocou quase imediatamente. Ele atendeu novamente e disse: Muito obrigado. Ele desligou. Ele diz: Ahá, então você é membro dessa igreja. Eu tenho uma pergunta para você. Você por acaso conhece a família Miller? E minha avó conhecia muito bem a família Miller. Ele era o pastor interino enquanto o marido dela estava fora. Ele era um senhor mais velho que não pôde servir na guerra devido à sua idade. E assim ela não queria dizer nada sobre esse indivíduo ou delatar mais ninguém. Mas ela notou uma mudança no comportamento e na expressão da pessoa atrás da mesa. Ele estava sorrindo agora. E não era um sorriso sadístico, não era um sorriso maligno, era um sorriso um sorriso agradável. Então ela achou que valia a pena arriscar. Então ela disse: Sim, eu conheço a família Miller, eu os conheço muito bem, eu os conheço há muitos anos. Eles são uma família maravilhosa. Ele diz: Eu sei. Eles são a família mais maravilhosa que minha esposa e eu já conhecemos. E agora minha avó estava muito confusa. Ele diz: Você vê, nós acabamos de nos mudar para um novo bairro e para uma nova casa e os Miller são nossos vizinhos. Eles têm sido os vizinhos mais hospitaleiros que já tivemos em nossas vidas. Eles trouxeram pães fresquinhos. Eles nos convidaram para o jantar. Eles têm sido os vizinhos mais agradáveis e acolhedores que já tivemos em nossas vidas. Minha esposa e eu, nós amamos a família Miller, e eles mencionaram em um certo ponto, quando perguntamos a eles que eram adventistas do sétimo dia: E você é adventista do sétimo dia? Interessante. Ele fez uma pausa por muito tempo. E então ele fechou os envelopes que estavam em sua mesa. E então ele disse: Frau Hazel, sinto muito que meu escritório tenha te incomodado hoje. Sinto muito por essa interrupção na sua agenda e eu sei que você deve ter um lar para voltar. Então, eu te encorajo a voltar para casa e peço desculpas por qualquer coisa que tenhamos causado ao te chamar aqui hoje. E enquanto minha avó estava indo em direção à porta e havia uma maçaneta daquele lado da porta,
Ele disse: a propósito, Frau Hazel, eu preciso te contar uma coisa antes de você ir. Ele disse: eu não sou o chefe do partido com quem você teve a reunião hoje. O diretor ficou gravemente doente esta manhã e não veio trabalhar. É por isso que tivemos um atraso na nossa reunião, mas eu posso te garantir, ele diz, eu sou o diretor associado disso, deste conjunto aqui, e eu posso te dizer que tenho todo o direito e jurisdição neste assunto, e eu vou garantir que este escritório nunca mais incomode sua família. Você está livre para ir. E minha avó saiu, regozijando-se nas promessas do Senhor. Enquanto eu ouvia essas histórias crescendo contadas pelo meu pai e pelos meus avós, minha avó compartilhou essa história muitas vezes. Eu sempre fui grato por duas coisas. Em primeiro lugar, eu era grato por ter avós que eram fiéis e que cumpriram o que Deus os instruiu a fazer e a ser. E eu sempre fui muito, muito grato pela família Miller, cuja hospitalidade e generosidade, para os vizinhos, dos quais eles não tinham ideia do que faziam da vida ou quem eram, mas eles os tratavam como companheiro, pessoas, criadas à imagem de Deus e a quem Deus amou muito. E foi por causa da generosidade, da hospitalidade e do amor deles que minha família ainda está viva hoje. Estou convencido disso. Então, ao encerrarmos hoje, eu simplesmente quero dizer isso, que podemos ter certeza de que Deus, não importa o que aconteça no tempo em que vivemos, sabemos que esses tempos só vão se intensificar. À medida que nos aproximamos da vinda do Senhor, Deus será fiel a nós. Ele será fiel como foi para aquelas 3 crianças que não precisaram seguir caminhos separados e puderam ver sua mãe novamente. Ele será fiel para cada um de nós, assim como foi para meu avô, que foi libertado com este documento depois que a guerra acabou, sendo um dos 7 indivíduos a sobreviver dos 1.200 homens originais. Ele foi fiel ao meu pai e ao seu irmão Kurt, que estão aqui mostrados como adolescentes ou no início dos 20 anos. E ele foi fiel aos meus avós, que na aposentadoria viveram na Floresta Negra, onde eu frequentemente conseguia visitá-los. Uma coisa que você não lê muito no livro é que eles tinham um senso de humor incrível. E nesta foto você consegue ter uma pequena noção disso enquanto a família está junta. Meu avô adorava fazer brincadeiras com seus netos e nós caíamos nelas toda vez. Na casa deles, e ainda temos essa placa hoje, havia uma placa de madeira que estava pendurada dentro da porta do apartamento deles. Ela ficou pendurada lá durante toda a guerra. Ela ficou pendurada no apartamento dos meus avós, até a morte deles no início dos anos 1990. E isso estava gravada com um versículo que encontramos na Bíblia. O último versículo de Mateus. No livro de Mateus, encontrado no capítulo 28, diz: E eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Vamos inclinar nossas cabeças para a oração. Gracioso Pai Celestial, agradecemos a você hoje que enquanto estamos na pontinha dos pés daquela grande estátua em Daniel 2, no final do tempo, na história da nossa terra, enfrentando situações em nosso mundo que nunca havíamos enfrentado antes, podemos ver que o fim está próximo. À medida que vemos a profecia se cumprindo bem diante de nós e diante de nossos olhos, enquanto lemos através do grande conflito e podemos ver as coisas acontecendo como se estivesse escrito naquele grande livro de peças de história e profecia. Nós oramos, Senhor, por uma coisa: que manteríamos nossos olhos focados em Cristo, que manteríamos nossos olhos focados em Jesus, nosso Senhor e Salvador, o autor e consumador da nossa fé. E agradecemos por tudo que você faz por nós e continua a fazer por nós agora, enquanto você intercede em nosso favor no santuário celestial. Agradecemos pela sua bondade, agradecemos pelo seu amor e somos gratos por suas provisões, pois você foi à nossa frente para que possamos um dia estar onde você está também. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.